renovação de contrato do Gabriel Sara, que assinou um novo vínculo até 30 de abril de 2024. Importantíssima essa notícia, porque, claro, envolve aí muito financeiramente para o São Paulo, mas o Sara é um daqueles jogadores, não é, o Biratã, que no começo até o São Paulino estava um pouco desconfiado, sofreu até muitas críticas, mas nessa arrancada aí do São Paulo foi bastante importante. Bom, na verdade, essa é a história, acho, de 90% dos personagens ligados ao time atual do São Paulo, né? Porque todo mundo, em algum momento, a torcida estava cornetando, querendo que saísse tudo, e agora... Não, todo mundo dos últimos 10 anos, isso. É que alguns não deu tempo, né, de virar o jogo, né? Mas de Maicon, de Arouca, de Rodrigo Caio, de quantos aí pra cá, né? Isso é verdade, né? É uma coisa da década já do São Paulo. Mas o time atual também, todo mundo chegou a ser muito cornetado pela torcida. O Gabriel Sara era um desses. Mas aí também você tem que mostrar como é importante confiar no técnico que está com um método, tem uma ideia na cabeça, né? Ele via no Gabriel Sara uma utilidade, ele via que ele era uma figura importante para encaixar o jogo dele e acabou encontrando isso, né? São Paulino reclamava que é o atacante que mais marca do que ataca, sei lá o quê. E à medida que o jogo do São Paulo vai se desenvolvendo, você vê que assim, ele não é só o cara que mais marca do que ataca. Ele é o cara que combate, que no final das contas, no futebol de hoje, todo mundo tem que fazer. É uma coisa que a gente tem que entender, o torcedor nem sempre está acostumado com isso. Mas começou a fluir jogo, né, em torno do Gabriel Sara, e agora tem sido um jogador dos mais importantes do São Paulo. Eu acho que, como muitos jogadores do São Paulo, essa chave virou de vez ali, naquela série de confrontos contra o Flamengo ali, que acho que todo mundo percebeu, não, isso aqui está dando muito certo. Fala aí, Renato, que você até levantou o dedinho aí. Não, é porque eu acho que o que tentaram fazer com o Gabriel Sara é algo que é bem recorrente no Brasil, né? Principalmente em clubes que vivem um período de jejum, de mais pressão, de mais... E, cara, a gente tá falando de um menino da base, de um jogador que o São Paulo investiu anos em Cotia. Quem acompanha futebol de base sabe que é um dos jogadores mais promissores que apareceram no São Paulo nos últimos anos. E que tinha que dar tempo, que ele ia oscilar e que ele vai ter momentos ainda não tão bons, entendeu? Não é nem 8 nem 80. Cada jogador atinge a sua maturidade num tempo. A gente achar que todo mundo é fora da curva e com 17 anos vai estar que nem o Neymar, acabando com os jogos. O Gabriel Sara, cara, é um jogador muito completo. A gente fez muito jogo dele no Sub-17, no Sub-20. Um cara que joga numa intensidade absurda, um jogador muito no futebol de hoje, né? A palavra moderno eu não uso muito, porque o moderno ele vai mudando, né? O moderno sempre muda. Mas é um jogador com uma capacidade física muito grande. Para você ter uma ideia, nos jogos em altitude, por exemplo, ele fazia 14 km no GPS, em plena altitude. Os caras sentiram no final do jogo e ele no gás, sabe? E é um cara que entrega muito coletivamente, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o jogo além do gol, porque assim, tá todo mundo elogiando porque ele deu assistência, porque ele fez gol, mas não, é um jogador que entrega muito pro time, é um jogador que, um São Paulo que gosta de subir pressão, por exemplo, é um cara muito importante para sair pressionando lá na frente, para ser um cara que puxa às vezes a pressão, um cara que pressiona logo quando a bola perde no setor dele, entendeu? É um jogador muito importante, é um cara que ainda vai desenvolver bastante. É um dos jogadores mais promissores que a gente tem. E que a gente correu o risco de, não serve. Aquele papo de, esses jogadores de base hoje em dia não tem dificuldade, não chuta a bola pesada, sabe? Sempre aquele papo de, aquele saudosismo, aquele imediatismo, que às vezes a gente acaba queimando, sabe? A gente acaba fritando o jogador. O próprio Reinaldo, que a gente está vendo fazer a jogada aí, foi um jogador que chegou no São Paulo e foi muito criticado no começo. Precisou ser emprestado, voltar, verdade. Entendeu? Entender também que o São Paulo como estrutura cresceu. E a partir do momento que o São Paulo cresce como estrutura, cresceu o Sara, cresceu o Igor Gomes, melhorou o Brenner, melhorou o Luciano. Pega o Palmeiras, gente, a gente estava falando até agora. Era um time de... Eu ouvia o torcedor do Palmeiras, o elenco do Palmeiras é ruim. O Palmeiras tem um monte de jogador ruim. A partir do momento que esses jogadores tiveram uma estrutura para jogar,
um modelo de jogo onde eles sabem o que eles vão fazer quando eles perdem, quando eles recuperam a bola, tipo de função eles vão cumprir dentro de campo, todo mundo cresceu. Então é o caso do Sara, é o caso de vários jogadores do São Paulo, e entender que esse tipo de processo, às vezes ele demora um pouco mais, que não é tão imediatismo assim. O Zinho está aqui com a gente, trabalhou em comissão técnica, se eu não me engano, no Vasco, né, Zinho? Você pegou bastante menino Sim. que sentiu essa transição, mas meninos que têm muita capacidade, mas que vivem num ambiente de clube que é difícil, que às vezes não consegue se firmar e às vezes vai firmar lá fora. Então a gente tem que ter paciência, né? Fala, Zinho. Não, assim, o Renato foi muito feliz aí, né, desenvolvendo, né, os seus argumentos, porque não só como jogador, né, porque eu também, já mais experiente, vi muitos jovens aparecendo, surgindo, e depois no cargo de gerente de futebol, né, que eu exerci no Flamengo e no Santos, e como auxiliar técnico, né, no Vasco da Gama, vivi muito isso, né? Existe um período de maturação normal do atleta, do mais jovem. Tem os caras diferenciados que entram, assumem a posição e realmente são os caras fenômenos que seguem, né? Como eu vi surgindo aí vários atletas. Recentemente no Vasco da Gama, o Douglas, né, que hoje está na seleção brasileira, já está na Europa, né, um segundo volante. A gente, quando lançou ele ali no Vasco da Gama, já viu um potencial nele e também a personalidade, né? Passa muito por isso. Esse jovem, quando tem uma personalidade, né, de pegar a camisa, vestir e ter confiança para desenvolver o seu futebol, e ao mesmo tempo também a humildade, porque tem muito garoto que sobe, às vezes empolga, né? Há pouco tempo aí a gente está ouvindo falar muito isso com o Patrick de Paula, que deu uma empolgada e tal, agora está voltando, né, os pés no chão, com orientação, que também é uma joia aí que está aparecendo. Então o Gabriel Sara precisa disso também, mas eu vejo ele sim um jogador que tem muitos recursos, né? E o treinador gosta muito de atleta. O Fernando Diniz confia muito nele porque vê que ele, dentro do campo, exerce funções, né, necessárias para uma equipe ficar forte, sólida. São Paulo tem uma espinha dorsal, né, com o Volpi, o Reinaldo, de experiência, o Daniel Alves e o Luciano. Mas o Sara, como o jovem, né, como tem vários ali, né, a gente pode falar do Luan, que entrou e encaixou muito bem como volante, o Brenner virou artilheiro junto com o Luciano na frente, mas o Sara exerce essas funções todas. Ele é um artilheiro, faz gols também, mas ele é um organizador como o Daniel Alves, mas ele também é defensivo como o Luan. Então, assim, ele tem essas características que o treinador, sabendo utilizar, né, e aí os mais experientes também dando um toque, esse garoto tem um futuro bom pela frente, né? Desde que esteja com os pés no chão, ouvindo, trabalhando, né? Jovem com essas características, é jogador aí que pode se destacar, não só no São Paulo como está se destacando, mas também para fora do país, né? Jogadores assim com essas características que os clubes, né, na Europa buscam muito, né? Jogadores que fazem várias funções. E aí,